Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou pra mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Terça-feira, 21 de novembro, sexto vídeo aqui no grupo Corações Ardentes com esse tema Eu Creio na Vida Eterna. Que bom que estamos juntos, vamos caminhando, vamos conhecendo. Às vezes tem um monte de dúvida aqui nos bastidores, eu fico fazendo um monte de pergunta aqui pro padre, né? Mas que são perguntas que não dá para trazer aqui agora não, né, padre? A gente não tem tempo. Pois é, os últimos vídeos têm ficado longos demais. É, porque é muita coisa que a gente não sabe, que precisaria saber, que deveria saber. Outros que também não adianta a gente querer saber, porque é bobagem, é ilusão, é, enfim, orgulho, perda de tempo, né? Porque a gente já entendeu o que é que precisa ser feito, né? O padre diz, para perder o céu é um trisquinho. Eu falei para ele, eu achei que fosse diferente, né? Eu achei que para ganhar o inferno a gente precisava fazer muito, e ele foi dizendo não, né? Para ganhar o inferno é só a gente não fazer nada que a gente já vai para lá, mas o esforço para ganhar o céu. Então, o que a gente mais precisa saber é isso. Eu preciso, com a minha vida, fazer um esforço para ganhar o céu. E para aqueles que já foram, que a gente não sabe, né? O destino, contando sempre com a misericórdia, é rezar, e tudo que excede isso, exceto aquilo que realmente a gente precisa saber, acho que é um pouco de perda de tempo, padre. É mais ou menos como aquele episódio do Evangelho quando perguntam para Jesus, e é lá que ele fala sobre a porta estreita, né? Perguntam para ele, é verdade que são poucos os que se salvam? E aí Jesus nem responde que sim nem que não. Ele responde dizendo, fazei todo o esforço possível para passar pela porta estreita. É como se Jesus estivesse dizendo assim, de que adianta ser muitos se você fica para fora? Ou, de que adianta se são poucos se você fica para fora? Então faça o esforço de entrar. Se são muitos ou se são poucos, isso não te interessa. Interessa que você se esforce para estar lá. Acho que em outras palavras é isso que Jesus está querendo dizer. Por isso que a gente estava conversando aqui, dizia isso, né? Para ir para o inferno não é necessário esforço nenhum. Porque a nossa natureza, desde o pecado original, já está inclinada para isso. Então nós somos um carro na banguela, né? Se eu não fizer esforço para ganhar o céu, não preciso fazer nada para ganhar o inferno. Porque a minha natureza humana já está manchada e inclinada para isso. Infelizmente. Mas aí o esforço, né? Aí eu lembro sempre, na paróquia eu tenho lembrado aqueles versinhos de Miguel de Unamuno, quando ele falava da porta estreita. Acho que ele foi um dos últimos versinhos que ele escreveu, já foram encontrados ali na sua escrivaninha depois que ele já tinha morrido. E dizia mais ou menos assim, aumenta a porta, meu Pai, para que eu possa passar. Tu a fizeste para os pequeninos, e eu cresci a meu pesar. Se não aumentas a porta, diminui-me por piedade, e faz-me voltar à idade em que viver era sonhar. Então tá aí, uma oração bonita de se fazer, né? Aumenta a porta, porque eu cresci. Mas se o Senhor não aumentar a porta, me diminui, né? Me faz ser humilde, me faz ser pequeno, para que eu caiba, para que eu faça o esforço necessário para entrar por essa porta. Então tá aí, né? O grande desafio da vida cristã é o esforço para estar entre os que estão no céu, né? Que a gente possa então entender isso. Nem sei se foi essa pergunta que você me fez, mas foi a reflexão que me surgiu agora. Mas sabe, às vezes a gente cai nessa cilada, a gente quer tanto entender, né? Quem está no purgatório, se está salvo, pensar tanto ali e esquece de pensar que o nosso tempo é agora, né? Quem já foi, é a nossa oração e existem todos os mistérios. Mas esse é o nosso tempo. Então, ao invés de ficar preocupado tanto, né?
e deixar de rezar talvez, querer entender tanto aquilo que a gente ainda vai passar, vamos viver aqui, de tal forma que a gente alcance, né, o purgatório. A gente fala assim, é a antessala do céu, né, a sala de espera ali, né? Não vai ficar esperando no ar-condicionado não, porque o padre já falou que a gente vai ali, né, pagar o preço dos nossos pecados. Mas a gente já está ali vendo o céu, né? Imagina. Bom, padre, então hoje aqui, nesse 6º vídeo, né, o senhor vai falar do céu, inferno, purgatório, que faz parte dos novíssimos, é isso? Isso, os novíssimos individuais, né? São aquelas realidades últimas que dizem respeito à vida de cada um. E nesse momento a gente está muito sozinho, assim, né? Ninguém pode morrer minha morte, ninguém pode passar pelo juízo no meu lugar. Às vezes a gente vê uma situação dessa, né, de uma pessoa que se coloca no lugar de outra para receber o castigo, sei lá, uma sentença. Nos tribunais humanos isso até talvez pode acontecer por engano ou por caridade de alguém. O próprio Jesus fez isso, né? Assumiu as nossas culpas no nosso lugar, mas isso ali no juízo particular não, né? Então nesse momento de morrer nós estamos muito sós, entre aspas. Ninguém morre minha morte. É hora de eu me apresentar diante de Deus para viver essa realidade. Por isso são novíssimos individuais. Esses 5, né? A morte, o juízo particular, o céu, o inferno e o purgatório diz respeito a mim. Então tem uma frase aqui que falava, ó monge, né? Então, agora, quer ver? Estava com ela aqui agorinha e mudei a página. Mas falava isso, olha lá. O homem comum pensa com indiferença na morte de um estranho. Pensa com tristeza na morte de um parente e pensa com horror na própria morte. Porque está só, né? Porque é hora ali de não tem mais para onde escapar. E o nosso tema hoje então vai concluir esses novíssimos individuais, falando de céu, purgatório ou inferno. Nesse sentido, a gente já tem aqui algo bem diferente daquilo que é a teologia protestante, que não aceita o purgatório, não admite o purgatório. Porque eles dizem que não há uma fundamentação bíblica para o purgatório, a primeira razão que eles expõem, e porque eles não acreditam na santidade, né? Depois a gente fala um pouquinho melhor sobre isso, mas essas são as duas razões básicas para um protestante negar o purgatório. Então aqui a doutrina católica já é diferente. E tem uma outra realidade que nem é citada mais porque ela foi abolida, que é o limbo. Então, além do purgatório, que é esse estado da alma que é necessária a purificação para poder estar na presença de Deus, existia o tal do limbo, que era para onde se acreditava que iam as almas dos não batizados. Porque uma criança nasceu e logo morreu, não deu tempo de batizar. Então, acreditava-se que essa alma ia para o tal do limbo. E ele foi abolido recentemente, foi o Papa Bento XVI quem aboliu o limbo. Então o que acontece com a alma dos que não são batizados? Esse é aquele tipo de coisa que cabe só ao mistério de Deus responder, né? Porque a gente não sabe. Confiamos na misericórdia de Deus, que tem caminhos de salvação que não foram revelados. O caminho ordinário de salvação está revelado, está no Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Esse é o caminho. Agora, existe outro caminho para que Deus possa salvar? Bom, Ele é Deus, Ele certamente tem esses caminhos, Ele só não revelou quais são. Então a gente está vendo essa situação de guerra lá no Oriente Médio. Aqueles que estão morrendo e se matando não são cristãos, são árabes, são judeus, então eles não são batizados. O que acontece com esse povo que morre nessa situação? Deus tem um jeito de salvá-los? Tem, Ele é Deus, né? Deve ter, mas Ele não revelou que jeito é esse. Então a nós cabe saber. Quem crer e for batizado será salvo. Então ide, batizai e ensinai. Então esse é o caminho ordinário, é o que nós conhecemos, é o que foi revelado. Os outros caminhos, né? E o limbo, então, ele já nem entra mais nos tratados de teologia porque ele foi abolido. Essa realidade de um lugar para as almas que não são batizadas não faz mais parte do depósito da fé católica. Existe céu, inferno e purgatório. Tá? Salvação e condenação, lembrando que salvação é céu para quem já é santo e purgatório para quem está salvo, mas precisa se santificar. E por quê? Porque Deus é 3 vezes santo, 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 e exige pureza de quem se apresenta diante dele. Então uma alma
que morre perdoada não pode ser condenada, não vai para o inferno. Se morre em estado de graça, se não tem pecado mortal, né, no momento da sua morte, então ela não pode ser condenada. Mas também não pode ser admitida à presença de Deus, porque tem as manchas do pecado para se purificar. Então daí a realidade do purgatório, coisa que os protestantes não aceitam, porque para eles não existe a santidade. Na teologia de Lutero existe a tal da justificação, que é um termo bíblico, né, está lá nas cartas de Paulo, mas para eles o que é a justificação? Basta eu ter fé que Deus vai fazer vista grossa para os meus pecados. Ele vai colocar um véu sobre mim, né? É como se ele pusesse um véu para esconder os meus pecados e vai me admitir ao céu, à sua presença. Então eu vou continuar pecador, só que mascarado na presença de Deus. Por isso que você fala dos santos para os protestantes, né, os evangélicos de modo geral, você fala de São Pedro, Santa Rita, que santo nada, é pecador que nem nós. Então eles têm essa reação porque não acreditam na santidade. Então se tem fé, Deus vai justificar, Deus vai cobrir os pecados e vai admitir a pessoa ao céu. Essa é a concepção protestante. Eu até brinquei lá na paróquia no dia de Todos os Santos, que eu falei que crer nisso é como... não resolve muito, é como maquiagem em gente feia, né? Então, quer dizer, de que adianta esconder a feiura de maneira falsa, né? De maneira artificial. Então, por isso nós cremos na santidade. Cremos que Deus é capaz de transformar a pessoa interiormente, de modo que, apagando seus pecados, Deus a santifica com o esforço da pessoa. Porque a santidade ela tem 2 passos. O passo da ascética, né, quando eu faço o meu esforço, quando eu, ascese, né, supõe subida, supõe esforço. Então é a minha atitude, é o meu querer. Então eu vou buscando, vou trilhando os passos para a santidade. Então esse é o primeiro momento, a ascética. Vai chegando na ascética, ela vai se afunilando. Vamos pensar assim, que vai chegando um momento na ascética que fica um gargalo. É aquele momento de maior sofrimento, de maior tribulação. É ali que a coisa aperta, né? Quanto mais você quer ser de Deus, mais provado você vai ser. Aconteceu com Lutero. Lutero era um frade agostiniano, ele se esforçava, ele vivia o desejo de santidade assim de maneira tão escrupulosa que para ele era um peso. Então ele foi chegando nesse gargalo, ele falou, não, ninguém dá conta disso aqui não. Santidade não existe. Então pela própria experiência de ver a santidade como um peso, ele definiu que então não existe santidade. Basta ter fé, Deus justifica, Deus salva. Ele não conseguiu atravessar o gargalo, aquela parte mais estreita do caminho de santidade, que é o segundo momento, que é a mística. Então a ascética, eu vou me esforçando, vou lutando, vou fazendo sacrifícios, vou sendo perseguido. E aí quando eu atravesso aquele gargalo mais estreito, eu chego na mística. Ali já eu não faço mais nada, é Deus. É ali que a gente entende o que Paulo disse, eu vivo, mas não sou eu, é Cristo que vive em mim. Quem chega nesse nível de consciência já está na mística, já é Deus que está agindo na pessoa, não é a pessoa que age por ela mesma. Então esses são os 2 momentos da santidade que os protestantes não aceitam. Então quando a gente não vive a ascética aqui, nesse mundo, a gente vai viver no purgatório. É lá que a gente vai passar por esse gargalo da ascética para chegar na mística, de estar já na presença de Deus, contemplando Deus face a face. Então isso é céu e purgatório, tá? Então o céu é para os que são santos, os que morrem em santidade, na amizade com Deus. O purgatório é para os salvos, que estão a caminho do céu, já é o destino certo o céu, mas necessitam ainda desse tempo de purificação. Então a ascese que não foi vivida nesse mundo, Deus, como último recurso de sua misericórdia, dá o purgatório como possibilidade. Então ali as almas se purificam para estar na presença de Deus santo, santo, santo. E o inferno é o oposto de tudo isso, né? Então a gente tem imagens bíblicas para falar do céu, tem o banquete, né? Jesus falava nas suas parábolas de tantos modos simples de entender o que é o céu. O descanso, os verdes prados lá do Salmo 22. Então o céu tem várias imagens bíblicas. Deixa eu só pegar o texto aqui, que é justamente para não deixar faltar nenhuma. Comunhão de amor, banquete nupcial, a visão de Deus face a face, vida eterna, plena e feliz. Então tudo isso é o céu, é a glória,
é entrar no reino, né? É o reino de Deus pleno, é a divinização do ser humano, né? É quando a gente vai chegar no topo do que nós podemos ser. Então, o ser humano perfeito é o ser humano do céu. É a festa permanente, a paz e o descanso eterno. A cidade, a Jerusalém do alto, né? Aquela imagem de João no Apocalipse, aquela coisa linda. Novos céus e nova terra. Jardim, né? O jardim que foi perdido no pecado original vai ser restaurado. Então são imagens bíblicas para falar do céu. Então ali é onde a felicidade, só há felicidade, né? A visão de Deus. E há felicidade e uma esperança. Então para quem está no céu ainda existe uma esperança, que é ressuscitar, né? Ver novamente sua alma unida ao seu corpo plenamente glorificado. Então essa é a única esperança para quem está no céu. É aguardar, né? Então existe uma felicidade perfeita na esperança da ressurreição. Também os que estão no céu esperam por isso. E o inferno é justamente o oposto de tudo isso. O inferno é essa condenação que a pessoa se impõe por não ter buscado a Deus e por ter rejeitado a Deus deliberadamente, inclusive no momento da sua morte. Então quando ela decidiu por rejeitar a Deus no momento da morte, então ela abriu para si as portas do inferno, não é que Deus a jogou lá. Então ela decididamente escolheu isso. As imagens bíblicas do inferno, o fogo que nunca se apaga, o abismo, ali haverá choro e ranger de dentes, né? Como Jesus fala, sinal aí de revolta, de desespero, de dor. Aquela pessoa revoltada, aquela perto, é isso, a imagem do inferno. As trevas, a prisão, né? Quando fala, você não perdoou como eu perdoei você, então joga na prisão até que pague o último centavo. Então prisão, ali o verme não morre, a segunda morte, né? Não tenham medo dos que podem matar o corpo, mas aqueles que podem matar a alma. Então a segunda morte são imagens bíblicas para falar do inferno. Então tá aí, né? Por que tudo isso é importante? Porque a gente já citava aquela heresia que falava que o inferno é só um tempo de castigo, que no último dia Deus vai tirar todo mundo de lá e vai admitir todos ao céu. Existe aí a neo-apocatástasis, né? Que é essa heresia ainda polvilhada em nosso meio. Deus é tão misericordioso que até o diabo vai ser admitido no último dia ao céu. Cuidado com isso. Então o inferno existe, ele não está vazio e é preciso esforço para fugir dele, né? Para ir para lá, esforço nenhum. É como um carro na banguela. Então é por isso que essas três realidades elas fazem parte, né, dos novíssimos individuais. Eu preciso buscar, né, o céu, fugir do inferno. Que Deus me garanta, que Deus me consiga alcançar pelo menos a realidade do purgatório. Mas se possível, todo esforço é bem-vindo para nem precisar passar por lá. O senhor já disse em vídeos anteriores, no caso da ressurreição, aonde nós vamos ter um corpo, né, glorioso. Existe ainda um mistério sobre isso. Né, a gente sabe que é um corpo. O próprio Evangelho fala das experiências dos discípulos com o ressuscitado. Ele comia, ele toca aqui. Então ele tinha corpo, sim. Não é esse corpo biológico como a gente pensa, né, quando fala corpo, mas é um corpo. Até por isso se fala que o inferno é sim o inferno não, que o céu é um lugar, porque existem dois corpos no céu, o corpo de Jesus e o corpo de Nossa Senhora. Eles estão lá já em corpo e alma, né? Jesus com a sua humanidade assumida e ressuscitada e glorificada por Deus, e Maria é humana, né? Então a primeira criatura a ressuscitar foi Nossa Senhora. Então ela já está no céu em corpo e alma, por isso que o céu é um lugar. Então o céu tem dois corpos pelo menos e um dia terá todos os corpos. Então qual é o corpo que vai ressuscitar? O meu corpo. Esse aqui, não sei, acho que eu vou ser um pouquinho mais magro, eu não vou ter cabelo branco. Uma coisa, os santos ensinam que na ressurreição os corpos serão restaurados. Por exemplo, a gente citou aí a situação de guerra. Então uma pessoa que morre numa guerra e é mutilada, ela morre sem um braço. Na ressurreição ela vai ressuscitar completa, perfeita. Essa pessoa terá no seu corpo glorioso tudo que é próprio do corpo humano.
Então não é esse corpo biológico, mas é um corpo perfeito. Então a alma, o ser humano integral é isso, corpo e alma. Então na ressurreição isso acontecerá. Todos ressuscitarão. Os que vão para a glória do céu ressuscitarão com seus corpos plenamente restaurados. Por outro lado, os que ressuscitam e irão para a condenação eterna irão com seus corpos deformados. Porque aquilo que estava já na alma, que é o horror do pecado, vai transparecer também no corpo. Então essa é até inclusive a razão que a gente já adianta. Por que existirá um segundo juízo se já existiu o juízo particular? Porque o corpo também precisa participar do destino da alma. Então o pecado nasce na alma. Eu tenho vontade de esganar alguém na hora da raiva. Isso é uma vontade que nasce de dentro da gente. Se eu dou vazão para essa vontade, vou lá e bato, agrido a pessoa, o meu corpo participou daquele pecado que nasceu na alma. Então minha alma, no momento do juízo particular, já foi julgada por essa raiva, por essa agressão. Só que o corpo ainda não. Então no segundo julgamento, no juízo final, o corpo também será julgado por ter participado do pecado. Então ele vai receber o mesmo castigo que a alma. Por outro lado, é com o meu corpo que eu sirvo a Deus. É o meu corpo que se ajoelha aqui, é o meu corpo que reza, é o meu corpo que se sacrifica, é o meu corpo. Então o meu corpo também é usado para servir a Deus. Então ele vai participar também do prêmio, da recompensa dos justos. Então haverá um julgamento, entre outras razões, porque o corpo precisa participar do mesmo destino da alma. Quais são as outras razões? Restaurar a justiça. Restabelecer a ordem, lesada pelo pecado. Então tem gente que morre culpado com fama de inocente. Aquela história de que depois que morre todo mundo vira santo. No juízo final, é para a gente ver que nem todo mundo que morreu era santo, como se dizia. Então o juízo final servirá também para restaurar a justiça. Do mesmo jeito, tem gente que morre culpada sendo inocente. Então o juízo final é a hora de restaurar a justiça, mostrando os culpados que morreram inocentes. Ai, que santinho. Não, não era tão santinho assim. E aí será o momento de revelar isso. Aquilo que foi dito no pé do ouvido vai ser gritado nos telhados. E aqueles que morreram culpados sendo inocentes serão declarados como tais no momento do juízo. Então, o corpo vai ressuscitar no último dia, nesse momento do juízo final, da ressurreição da carne, para participar do mesmo destino da alma. Aí, acredito que acho que a gente ia chegar lá. E as pessoas que foram cremadas? Essa é a minha pergunta. Porque o corpo vai para a sepultura, vira pó. Se restam ali os ossos, é o máximo. Por isso que Deus que criou do nada pode recriar do nada. Haverá um corpo, na ressurreição. É esse aqui? Não sei, isso é mistério, mas haverá sim um corpo. Então não pode cremar? Até um tempo atrás não podia. A igreja hoje já admite a cremação como um ritual de Ezequias, com ritual próprio inclusive. Ela recomenda apenas que, feita a cremação, as cinzas sejam guardadas no cemitério, sejam sepultadas. Do mesmo jeito que se sepultam os corpos, as cinzas dos corpos também se sepultam no cemitério. Então a orientação pastoral, teológica da igreja é essa. Então daquelas cinzas, Deus vai ressuscitar um corpo que será unido à alma na ressurreição final. Por isso, por toda essa compreensão da realidade do céu, do juízo, da ressurreição, é que a igreja recomenda que as cinzas fiquem no cemitério. Não é pastoralmente aconselhável, não é recomendado pela igreja guardar as cinzas em casa, jogar as cinzas no mar, na fazenda. Ah, mas ele gostava tanto daquele lugar. Isso não é recomendado pela igreja. Havendo a cremação como ritual fúnebre, como o ritual de Ezequias, as cinzas são depois levadas para um cemitério, que a gente chama de Campo Santo, onde os corpos descansam até o dia da ressurreição. Então é possível cremar? Sim, com um ritual próprio para isso, desde que as cinzas depois sejam também elas sepultadas. Por quê? Não que Deus precise, mas Deus vai se servir desse substrato humano para a ressurreição, restaurando completamente o corpo. Se a pessoa morreu era cega, vai ressuscitar com os olhos
conseguindo ver muito bem. Se era surda, se era decapitada, mutilada. Então é isso, né? Eu acho que é aquilo que a gente conhece da ressurreição e da realidade, das últimas realidades, é isso que a gente está tentando apresentar aqui. E agora nós vamos rezar com muita fé, né? Por todas essas almas do purgatório, lembrando talvez daquelas que ninguém se lembra de rezar, né? Aquelas que não recebem oração nenhuma, que nós possamos nesse dia oferecer, né? Esse terço na intenção dessas almas, e assim faremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então, né, fazer o ato penitencial. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Nós invocamos o Divino Espírito Santo, rezando por 3 vezes. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, no lugar do Pai Nosso, como nós já aprendemos, nós vamos rezar essa oração ditada por nosso Senhor, a Santa Gertrudes. Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Jesus, Maria, eu vos amo. Salvai almas. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares,
pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Amém. Jesus, Maria, eu vos amo. Salvai almas. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Amém. Jesus, Maria, eu vos amo. Salvai almas. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Jesus, Maria, eu vos amo. Salvai almas. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Jesus, Maria, eu vos amo. Salvai almas. 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 No lugar da Salve Rainha, nós rezamos: Sagrado Coração de Jesus, sede nosso amor, doce coração de Maria, sede nossa salvação. Que pela misericórdia de Deus as almas de todos os fiéis defuntos descansem em paz. Amém. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno e que a luz perpétua as ilumine. Descansem em paz. Amém. Nós já vamos aí caminhando, olha, para o 7º dia, né, desses nossos vídeos de reflexão aqui no grupo Corações Ardentes. E o tema do próximo vídeo será: Cristo virá para julgar os vivos e os mortos. Fique aqui com a gente, pode compartilhar, viu? Pode e deve, né? Nós fizemos a opção de esses vídeos serem agora, nesse momento, somente aqui para o grupo Corações Ardentes, porque a gente entende que nós aqui queremos, né, conhecer mais da nossa fé, aquilo que a igreja nos ensina e nos orienta, rezarmos, né, nesse mês de novembro pelas almas do purgatório. Então, por isso, mais aqui para nós, né? Então, mas isso não impede que você compartilhe. Às vezes alguém vem conversar com você, fazendo algumas perguntas, ou com algumas conversas meio assim, né, estranhas daquilo que você está aprendendo aqui. Com muita humildade, você pode encaminhar e dizer: olha, assiste o vídeo que eu assisti, fala sobre esse assunto, acho que vai te ajudar. E assim, a gente é evangelizado e nós evangelizamos também. Isso tudo é muito importante, né, Padre? Exato. Da difusão do conhecimento, da fé, isso realmente tem um efeito muito grande. Às vezes a gente não percebe, nós mesmos, quando começamos o grupo,
não tínhamos ideia do alcance que ele teria, né? Então, só para vocês verem como que o pouquinho que é feito por cada um, quando se soma, né, tem um grande resultado, espiritualmente falando, né? Porque olha quantas pessoas agora unidas rezando o terço pelas almas. Verdade. Né? Se a cada terço 1000 almas são retiradas, né? São introduzidas no céu por essa oração, quantos somos aqui? Então é essa a ideia, né? Que cada um com o seu pouco, com o seu possível, possa alcançar grandes coisas para a honra e glória de Deus em primeiro lugar. E olha aí quantos frutos espirituais, né? Rezando esse terço e acreditando, porque é promessa de Jesus, né? Para Santa Gertrudes, não é a gente que inventou, não. Ele disse que quando rezássemos esse terço pelas almas, 1000 almas, né? Alcançariam o céu, sairiam do purgatório. Então, olha que bonito, né? A cada terça, a cada sexta-feira aqui juntos, unidos, rezando. E é claro que nós aprendemos e podemos rezar e devemos rezar esse terço em todos os outros momentos. Sem contar que, claro que aqui que nós falamos é uma revelação privada, mas existe um documento sobre as indulgências, né? Inclusive tem um livrinho pequenininho da Paulus, tá? Chama Indulgências mesmo. Ali tem alguns documentos da igreja falando sobre as indulgências, o que são, para a gente também tirar um pouco daquela mentalidade de coisa medieval, que não, aquilo foi um erro, foi de fato usaram mal a indulgência, mas isso não significa dizer que elas deixaram de existir e que elas são o santo remédio, né, para ser aplicados a nós ou às almas do purgatório. Então nesse documento se fala de obras, de atitudes, de dias e de orações que são indulgenciadas. Então você sabia, por exemplo, participar da missa em que uma pessoa comunga pela primeira vez, ela recebe indulgência plenária. Quem a vê comungando recebe indulgência parcial. Olha que bonito. A oração do anjo da guarda é indulgenciada. Aquela oração Alma de Cristo é uma oração indulgenciada. Então, indulgência parcial, mas é indulgenciada. Se você reza o terço, é uma oração indulgenciada. Se você faz meia hora de adoração eucarística, é uma oração indulgenciada. Indulgência parcial. Se você faz 1 hora de adoração ou mais, indulgência plenária. Então vejam como que são os dons da igreja, né, para os seus filhos em favor da igreja padecente. E eu estou lembrando tudo isso, era para dizer outra coisa. Ah, sim, uma atitude indulgenciada é a catequese. Quando você ensina a fé para alguém, essa atitude é indulgenciada. Se você fica doente e padece o seu sofrimento ali, a sua enfermidade com resignação, oferecendo sofrimento, isso é indulgenciado. Então existem muitas atitudes, dias, né? Nós vivemos de 1º a 8 de novembro, uma semana indulgenciada pela igreja. Então nós não aproveitamos esse tesouro, às vezes porque não sabemos. Então olha, só de você compartilhar o vídeo, pode ser que Deus leve isso em conta como sendo um caminho de evangelização e indulgencie esse teu gesto. Que bonito. Então você estando nas condições de estado de graça, rezar pelo Papa, fazer a comunhão, esse gesto de você encaminhar esse vídeo com o conteúdo da fé para alguém pode ser indulgenciado, porque é um jeito de evangelizar, de catequizar. Então olha só, coisa que a gente às vezes não sabia, quando descobre, pode aproveitar melhor. Mais um motivo para você compartilhar, então, tá bom? Vai compartilhando, então aí nós vamos nos encontrar, né, no próximo vídeo e o Padre vai continuar as reflexões aqui para nós, mas agora nós vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, desça sobre vós e permaneça sempre a bênção de Deus, justo e rico em misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos pedir a intercessão de Santa Gertrudes, né, que nos ensinou essa oração, esse terço pelas almas. Santa Gertrudes, rogai por nós. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou pra mim.
céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor.